Terça-feira, você já sabe, é dia de análise de fato no Jornal da TVC. O debate de hoje é sobre o ataque à democracia, às instituições de direito, que a gente conhece bem como censura, por exemplo. Nosso convidado é o presidente da Comissão Especial de Advocacia Municipalista da OAB Brasileira Federal, advogado André Costa. Cancelamento de espetáculos, de exposições, suspensão de edital para a produção audiovisual e até a retirada de uma revista em quadrinhos, em plena Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Nas últimas semanas, esses fatos têm alimentado um temor de que o Brasil esteja vivendo um período de censura velada, em um contexto já turbulento para a cultura do país. O setor contabiliza expressivas perdas no governo Bolsonaro, que inclusive extinguiu o Ministério da Cultura. Outros setores já começaram a se manifestar contra o que parece ser uma censura no país. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia protocolou nesta segunda-feira um mandado de segurança na Justiça Federal pela manutenção da realização do ato Moro Mente, na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. O evento que está acontecendo hoje inclui o lançamento do livro Relações Obscenas, as revelações do The Intercept Brasil, que aborda as revelações da série de reportagens da Lava Jato. Então, André, obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Agradeço o convite da TV Ceará. Acho que é uma grande oportunidade a gente discutir sobre democracia e sobre censura no Brasil, para mostrar, inclusive, a posição do Conselho Federal da OAB. É censura o que a gente vive atualmente, desse contexto desses eventos que eu falei, por exemplo, muito na área da cultura também, mas já está expandindo para outras áreas? Tudo leva a crer que está havendo uma censura, porque eu acho que a liberdade de expressão é o norte da nossa Constituição Federal. E o poder público ele tem um papel de garantir essa diversidade, a diversidade da fala, a pluralidade, até porque a sociedade brasileira é plural. Se ela é plural, você tem que garantir que todos os segmentos tenham voz. Ao nosso ver, não cabe ao Estado censurar essas manifestações. Por exemplo, se alguém resolve fazer uma manifestação contra uma decisão que acha que é injusta ou contra um comportamento de um agente público, como se está se referindo ao então juiz federal e hoje ministro da Justiça, o juiz Moro, não tem sentido uma universidade federal, que é um espaço da discussão, cessear esse momento. Tanto é verdade que, pelo que eu tomei conhecimento, foi concedido a liminar e permitiu esse ato na Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro. A gente tem ouvido muito nos últimos dias esse conceito de democracia e Estado de Direito. Para o pessoal de casa entender bem, eu queria que o senhor sintetizasse o que é que significa. Democracia é um Estado, um regime, que a decisão última é da população. Essa decisão ela pode se dar diretamente, chama de democracia direta, ou pela democracia representativa, que é a que vigora no país. Nós escolhemos representantes que vão decidir os destinos do país. Por isso nós escolhemos vereadores, prefeitos, como vai ser as eleições municipais de 2020, escolhemos deputados, senadores e governantes. Então, essa história, o que é o Estado? Aí isso é a democracia, ou seja, um termo grego que junta governo do povo, né? Já o Estado de Direito, a gente chama que é uma construção onde o poder público e a sociedade se relacionam a partir de regras previamente definidas, né, na Constituição Federal e no seu corpo normativo, no seu conjunto de leis. Então, viver sob o Estado de Direito é exatamente viver sob essas regras. E o fundamental é o respeito à Constituição, que está lá, que a nossa Constituição é de 88, né, a partir de uma Assembleia Constituinte. Então, quando você fala em censura, o que nós nos remete é o seguinte, a liberdade de expressão. E o que é que a Constituição Federal garante? A Constituição Federal garante a liberdade de expressão. Então, nada de censura. É claro que veda o anonimato. Então, no momento que as pessoas estão se manifestando publicamente, o que não pode é uma manifestação que seja para eliminar o outro, para excluir o outro. A liberdade de expressão, porque alguém poderia perguntar, André, você é a favor de toda e qualquer liberdade de expressão? Claro que nós temos os limites. Quais são os limites da liberdade de expressão? É você responsabilizar aqueles que cometem atos que ferem a Constituição, racismo, homofobia, qualquer prática discriminatória. Agora, é fundamental que, nos atos que você mencionou aqui no programa, que está em toda a imprensa, todos os jornais, que seja garantida a liberdade de expressão. A gente se deparou ontem com um anúncio público do presidente da Funarte, que infelizmente eu não vou lembrar o nome agora, contra a Fernanda Montenegro, acho que uma das maiores atrizes do Brasil, que é capa de uma publicação nacional e usou diversos adjetivos pejorativos. Isso me parece uma censura também. Eu talvez seja assim. Eu acho que ele tem o direito da fala.
O importante é que ela também tenha o direito de contrapor essa fala. Mesmo ele representando uma instituição Ele deu uma opinião, federal? eu não sei se foi num blog pessoal, na rede social, mas eu acho assim, ele não usou do anonimato. Se ele tiver cometido alguma difamação, calúnia ou injúria, ela vai ter os mecanismos judiciais para representá-lo, para processá-lo e buscar uma indenização, a reparação do que ele fez. E o importante é que, se ele fez numa rede social, mesmo ele sendo presidente da Funarte, ele vai ter, numa sociedade democrática, vai ter que garantir o espaço do contraponto dela. De resposta. Ou seja, Direito de se ela, resposta, um direito de resposta, no sentido, ainda que seja um direito de resposta nas redes sociais. Eu diria que haveria uma censura se ele se manifestasse e ela não tivesse uma possibilidade de responder. Ela tem que ter o direito de resposta público, mas também se achou, repito, se foi caluniada, difamada ou injuriada, ela usar os mecanismos necessários do Estado Democrático de Direito, o que está previsto na Constituição e nas leis, para poder reparar esse dano que tenha sofrido a honra ou a imagem dela. O senhor não sente que a população está meio pacífica no que diz respeito a se indignar, por exemplo, e não expressar isso? Eu não sei se é tanta coisa que está acontecendo, está meio letárgico. Eu acho que nesses últimos anos houve ao lado dessa tentativa de moralização via o combate à corrupção, que em diversos momentos foi um combate seletivo, levou a população a desacreditar das instituições democráticas, acreditar dos nossos representantes da política. Só que numa sociedade não tem saída fora da política. O contrário da política, do processo democrático, é a violência. Tanto que você percebe um aumento da política como ódio. Você não quer dialogar com o outro, você não quer respeitar como é a diversidade do seu contraponto, do seu adversário. Não você quer destruí-lo. Sim. E nós temos que resgatar esse diálogo. Por isso que eu acho que é fundamental, quando se fala em Constituição, democracia, Estado de Direito, liberdade de expressão, a gente reconstruir o diálogo. Porque as diferenças, ela tem que você saber respeitar, saber dialogar com o outro. Não pode transformar toda essa coisa no ódio. Quando você fala em letargia, nós temos que lembrar que nós temos um país marcado por 358 anos de escravidão negra. Você liberta os escravos e toda vez que a população tenta reagir, você tem na história do Brasil, o Estado vem e ataca as pessoas, ataca o espaço, ataca a discussão, censura. Nós tivemos quantos anos de ditadura militar recente? Tivemos de 64 a 85. E aí tivemos uma experiência agora recente de democracia e, ao mesmo tempo, tem setores que vêm anunciar, dizer o seguinte, não, o caminho não é pela democracia. Se for pela democracia, demora muito. O presidente da OAB Nacional se prontificou em falar isso, inclusive. Não, se atacou imediatamente dizendo que não esse é o caminho. Nós, enquanto OAB, nós defendemos, até porque tem uma previsão estatutária, artigo 44 do Estatuto da Advocacia da OAB, nós defendemos a democracia, o aperfeiçoamento das instituições democráticas, da justiça, defendemos os direitos humanos. Então é fundamental a defesa da Constituição Federal e dos direitos fundamentais. Não existe saída fora da democracia. Todas as saídas que foram pelo viés autoritário deram errado. Nós temos que reconstruir esse pacto, esse diálogo, juntar as instituições, defender as instituições democráticas. Esse é o caminho. O caminho não é a censura, é a liberdade de expressão. O caminho não é ditadura ou formas autoritárias. O caminho é a democracia. É o diálogo entre os diferentes setores. Então, André, quem quiser conhecer mais sobre a comissão que o senhor representa, o trabalho da OAB, pode procurar no portal? Na verdade, eu estou, mandato de 3 anos, conselheiro federal da OAB pelo Ceará. Nós somos 81 conselheiros federais no Brasil, estamos se reunindo em torno da OAB Nacional. E além dessa comissão que você falou, uma comissão que é mais próxima desse processo, é que eu sou membro da Comissão Nacional de Direito Eleitoral da OAB. Então, quem quiser ano conhecer que vem mais... vai trabalhar bastante também. Bastante também. E sou presidente do Instituto Cearense de Direito Eleitoral, o que o ICED defende é a democracia em todos os meios. Democracia direta, democracia representativa, inclusive com garantia de participação feminina nos parlamentos, nos poderes de decisão. E quem quiser conhecer mais, tem o Instagram, chamado da OAB Federal, do Conselho Federal da OAB, ou da própria OAB Ceará. Perfeito. Muito obrigado pela presença e sucesso lá no trabalho. Viu? Eu que agradeço essa oportunidade. Volte sempre. Muito obrigado. Obrigado, senhor.